O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudança, que exige mudança constante, mas nunca vai exigir a perfeição. Pode confiar em mim, nem eu, nem você, nem o profeta é perfeito. Na verdade, a gente já aprendeu que na hora que a gente acha que está bom, na hora que a gente acha que está merecendo desfrutar as merecidas bênçãos das nossas boas escolhas, é exatamente o momento que a gente começa a, de novo, cair no ciclo do orgulho. Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para pensar só com você. Pessoal, eu sou o Leléo, esse é o Vem Segue-me do Para Pensar e eu não vou continuar a aula enquanto você não clicar no like. Já clicou? E agora? Então vamos começar. Pessoal, lembra que semana passada a gente terminou a aula com Nefe abandonando a cadeira de juiz e indo pregar para os lamanitas. E foi assim que, na verdade, ele conseguiu terminar aquele terrível ciclo de guerras que eles estavam tendo. Porque os lamanitas começam a aceitar o evangelho e as guerras acabam. Pois então Nefe volta e começa a pregar para os nefitas. Só que o que acontece? Diferente dos lamanitas, os nefitas não estão aceitando. Os nefitas estão expulsando eles, estão rejeitando o evangelho. Nefe fica muito frustrado e aí vai ter uma cena, eu acho meio amostradinha, mas Nefe estava no jardim da casa dele, numa torre. E essa torre ficava bem de frente para a rodovia, que ia a principal rua que levava para o mercado. E ele vai começar a se lamentar. Lamentar é mais ou menos, imagina aquela oração de funeral. Nefe está se lamentando pelos nefitas, está se lamentando pela incapacidade deles de se arrependerem. De falar assim, cara, vocês acabaram de sair de uma guerra, estava todo mundo morrendo, só Deus conseguiu parar essa guerra e vocês não estão acreditando nas coisas que eu estou falando. E nisso que ele está lá se lamentando, as pessoas se juntam, os curiosos, para ouvir, para prestar atenção, tipo, o que está acontecendo ali? Dentre esses curiosos, tinham muitos que eram daquele bando de Gadianton, aquele bando que, já foi dito lá atrás, eles seriam a causa da destruição de praticamente todo o povo dos nefitas. Olha o que Nefe fala para eles. E aconteceu que abriu a boca e disse-lhes: Por que vos haveis reunido? Para que eu vos fale de vossas iniquidades? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque desejais morrer. Voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Por que vos abandonou ele? E a não ser que vos arrependais, eis que ao invés de vos reunir, ele vos dispersará, para que vos torneis alimento de cães e feras. Ele vem falar, vocês estão fazendo o que aqui? O que vocês querem? Que eu fale de seus pecados? Vocês estão abandonando Deus. Se arrependam. Se vocês não se arrependerem, vocês vão se dar mal. Mas qual que era o grande pecado desse povo? Não é só esquecer Deus. Deus não precisa ser simplesmente lembrado. Olha o que eles faziam. Mas eis que é para obterdes lucros, para serdes louvados pelos homens, sim, para adquirirdes ouro e prata. E haveis colocado o vosso coração nas riquezas e as coisas vãs desse mundo. E por elas assassinais e saqueais e roubais e levantais falsos testemunhos contra o próximo, entregando-vos a toda sorte de iniquidade. Sim, ai de vós, por causa da grande abominação que se introduziu em vosso meio. E vos haveis unido a ela, sim, a esse bando secreto, que foi organizado por Gadianton. Sim, ai de vós por causa do orgulho que permitiste entrar em vosso coração, e que vos engrandeceu além do que é devido por causa de vossas enormes riquezas. Eles eram um povo que se tornaram extremamente rico e começaram a colocar nas riquezas todo o foco deles. E a consequência disso é que, em busca de riqueza, quando a riqueza é o objetivo em si, vale tudo para alcançar esse objetivo. E nesse tudo, a gente está falando de mentira, de desonestidade, de roubo, de assassinato, de combinação secreta, de qualquer coisa que só existia naquela época. Hoje em dia está tudo perfeito, não é verdade? De qualquer coisa para poder botar a mão no dinheiro. E se fosse você ouvindo isso? Qual que ia ser a sua reação? Olha como foi a reação do povo. E então aconteceu que quando Nefe disse essas palavras, eis que havia homens que eram juízes e também pertenciam ao bando secreto de Gadianton, os quais ficaram encolerizados e clamaram contra ele, dizendo ao povo: Por que não agarrais esse homem e não o trazeis para ser condenado de acordo com o crime que cometeu? Por conseguinte, clamaram ao povo, dizendo: Por que permitis que este homem nos ultraje?
Pois eis que ele condena todo este povo à destruição, sim, e diz também que nossas grandes cidades nos serão tomadas, de modo que nelas não teremos lugar. E, no entanto, sabemos que isso é impossível, pois eis que somos poderosos e grandes são as nossas cidades, portanto, nossos inimigos não podem ter poder sobre nós. Como que você reage quando a sua falha é exposta? Olha a reação desse povo. Eles pegaram e simplesmente, não, pega esse cara aqui, prende, amarra, joga ele na cadeia. Isso aí que ele está falando que a gente vai ser destruído, isso é impossível. Olha como a gente é forte. Olha como a gente é bom pra caramba. Eu, criando filhos, percebo algumas formas de como eles reagem quando a gente vira e fala, olha, isso aí que vocês estão fazendo é errado. A primeira reação, e eu confesso que essa é muito mais minha do que deles, é, eu não tenho falha, até parece que eu errei. Reconhecer o erro é uma dificuldade muito grande. A segunda, e eu acho que a mais comum deles, é não fui eu, foi a minha irmã. A gente tem um costume muito ruim de, percebendo o erro, assumir a responsabilidade. E a tendência, infelizmente, é direcionar a culpa para alguém. Outra coisa, e essa acontece muito com as crianças, outro dia a Helena chegou em casa, ela tinha feito um negócio errado na escola. Quando eu fui cobrar ela, a primeira reação dela foi, mas você sabe o que a Duda fez? Ela fez isso, isso, isso e isso. É muito comum, quando a gente percebe nossa falha, a gente querer apontar a falha para outra pessoa, colocar um outro erro maior ou diferente, desviar a atenção disso. E no caso aqui, a reação dos nefitas é se revoltar contra quem está falando. A minha filha já ficou horas sem falar comigo porque não gostou de uma correção ou porque não gostou que a gente falou, ó, isso aqui não tá legal, você precisa de mudar. Então é comum, não é só esse povo que faz isso, a gente faz isso todo dia. Eu já tomei bronca no trabalho e fiquei o resto do dia de cara feia e emburrado porque eu não gostei do que eu ouvi. Mas eu sou assim, vocês não. Vocês são 10. Agora, aproveita que vocês são 10 e compartilha esse vídeo com todo mundo. O que que Nef faz? Percebendo que esse povo não reagiu bem, que esse povo está afrontando ele, fala, até parece que a gente vai ser destruído, ele dá um monte de prova para mostrar que Deus tem um poder muito maior do que o deles, que a sua cidade ser muito forte, grande e protegida não é segurança, mas ele vai pegar e vai dar um sinal, fala, olha, eu estou falando porque Deus está mandando. Então vocês vão fazer o seguinte, vai lá na cadeira do juiz supremo, e quando vocês chegarem lá, ele vai estar morto. E te digo mais, quem matou ele foi o irmão dele. Então ele faz uma profecia, uma coisa verificável, ele literalmente está dando um sinal. Vocês estão aqui conversando, faz o seguinte, vocês não estão acreditando em mim? Vai lá e vê que isso aconteceu. O que acontece? Os juízes que estão ali, eles pedem para 5 mensageiros irem correndo para a cadeira de juiz, para ver o que está acontecendo. E, por incrível que pareça, para surpresa dos 5, o juiz está lá, deitado na cadeira de juiz, morto no sangue dele. Os 5 ficam extremamente temerosos, eles entendem ali o que está acontecendo e por causa do medo eles ficam meio que paralisados. Então as pessoas vão chegar e vão encontrar esses 5 homens lá junto com o juiz e esses 5 homens vão ser presos, acusados de terem matado o juiz supremo. Os líderes ali que tinham mandado esses 5 homens, eles voltam, quando chega esses caras estão na prisão. Eles falam, não, a gente que mandou eles aqui para verem. Você acha que eles reconheceram que Nef era profeta? Eles viram e falam assim, vai lá e prende Nef. Nef falou que isso tinha que acontecer, ele está envolvido nisso. O povo pega e prende Nef. Agora que Nef está preso, a gente vai aprender uma lição, é uma das mais legais dessa aula, sobre o comportamento das pessoas. Olha o que o povo fala, no caso os juízes vão falar para Nef quando ele já está preso. Então aconteceu que os juízes explicaram a questão ao povo e acusaram Nef dizendo, eis que sabemos que este Nef deve ter combinado com alguém para matar o juiz e depois contar-nos, a fim de converter-nos à sua fé, para ser considerado como um grande homem escolhido por Deus e um profeta. Eles vão literalmente acusar Nef do que eles fariam. Isso é uma característica muito comum de quem está irado, de quem está com raiva. Eles espelham as próprias ações, a própria forma deles agirem na outra pessoa. Combinar com alguém para matar o juiz,
para poder se enaltecer e falar que fez essa profecia é o que eles fariam, não é o que Nefe tinha feito. Eles continuam dizendo-lhe: tu és cúmplice. Quem é o homem que cometeu este crime? Dize-nos agora e admite tua culpa. Eis aqui dinheiro, e também te concederemos a vida se nos contares e admitires a aliança que fizestes com ele. Percebe o tanto que esse povo está preso a dinheiro? Eles falam: não é possível. Tudo pode ter acontecido, menos Nefe tá certo. Menos Nefe ser um profeta. Menos o que ele está falando que a gente precisa se arrepender ser verdade. Eles não largam o osso. Eles não abrem mão da iniquidade e da certeza deles e da busca por poder. Quantas vezes eu achei que a minha esposa estava sendo egoísta, que ela estava distante, quando na realidade era eu que estava ocupado demais com o trabalho, ocupado demais com as minhas preocupações ou com as minhas dificuldades. E, na verdade, era eu que naqueles 30 minutos que eu decidi dar atenção para minha casa, estava chateado porque eu não estava tendo 100% de volta de atenção para mim. Percebe como a gente acaba fazendo muito parecido? Claro que aqui eu não tinha matado o juiz supremo, nem estava sendo acusado de coisa parecida. Mas no momento em que a nossa fragilidade, o nosso erro é exposto, principalmente quando o que a gente busca é ser o bonzão, quando a gente está agarrado no orgulho, isso ofende, isso machuca e é muito difícil de assumir. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber isso. A gente não, só eu, porque vocês arrebentam. Nefe aqui, ele não vai desistir de mostrar para o povo quem ele realmente é. Então ele vai pegar e vai dar a solução de verdade. Fala assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vai na casa do irmão do juiz e fala: olha, seu irmão morreu. Ele vai agir com surpresa. Pergunta para ele se ele sabe se fui eu que fiz isso. E ele vai negar. E aí você fala assim: foi você que matou ele? Ele vai negar. Aí você vai falar assim: ó, mas sua roupa está suja de sangue. Não é esse o sangue do seu irmão? Ele vai ficar com medo e vai gaguejar e aí vai negar. Mas pergunta de novo. E vai negar? Não, e vai assumir o erro dele. Mas vai lá e pergunta de novo se eu tenho, se eu, no caso Nefe, tem alguma coisa a ver com isso. E ele fala: não, tem nada a ver com Nefe, fui eu que matei meu irmão. E o povo vai lá e acontece exatamente isso. Depois disso, é claro que o povo se arrependeu e decidiu seguir Nefe, certo? Errado de novo. Olha o que o povo faz. E aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se apartaram, uns para um lado e outros para o outro, e seguiram seus caminhos, deixando Nefe, que se achava no meio deles, sozinho. Vamos fazer uma retrospectiva do que está acontecendo aqui, para a gente entender. Nefe acabou, estava lá no jardim dele, fazendo oração. O pessoal para olhar e fala assim: ó, vocês estão fazendo tudo errado. O pessoal fica com raiva dele. Ele decide mostrar e provar, fala assim: olha, eu sou servo de Deus, vocês estão fazendo tudo errado e eu posso provar. E ele vai provar por A mais B que ele é um servo de Deus. Ele vai provar por A mais B que aquilo que ele está falando não é besteira. E por causa disso o povo se arrepende, aprende essa lição, principalmente para momentos de discussão. Provar que está certo não vai te levar ao resultado que você quer. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. O que Nefe queria? Nefe não queria estar certo. Ele não queria ser reconhecido como um profeta. Esse não era o objetivo dele. O que Nefe queria era que o povo se arrependesse, é que o povo mudasse. E ele argumentou, mostrou, provou, colocou. Olha, teve todo esse trabalho, foi preso, deu todos os detalhes e no final foi um povo para um lado, um povo para o outro. Ninguém mudou nada. Nefe está ali sozinho. Não perde tempo discutindo e argumentando quem está certo. A gente tem que colocar nossos esforços em atingir aquele objetivo que a gente quer. Se Nefe quer que o povo se arrependa, ele tem que pregar arrependimento. E aqui Nefe, que já seguiu o nosso canal, ele vai parar para pensar e vai andando para casa, ponderando tudo aquilo que tinha acontecido. E no caminho, a voz do Senhor vai aparecer para ele e vai conversar com ele. Vai elogiar pelos esforços constantes, por ele nunca desistir, por ele continuar pregando a palavra, por ele continuar sendo aquele exemplo e não desistir do povo. E aí ele vai receber o poder selador. O poder selador é o poder de estar em comunhão com Deus, em comunhão com a vontade de Deus, de modo que aquilo que Nefe pedisse seria feito. Olha que interessante é isso nas Escrituras. E eis que tu és Nefe e eu sou Deus.
E eis que te declaro, na presença de meus anjos, que terás poder sobre este povo, e ferirás a terra com fome, com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. Isso aqui é linguagem de convênio. Isso aqui é Deus falando assim, ó, tem eu, tem você, tem meus anjos como testemunha de que eu estou te dando esse poder. E aí ele vai explicar o poder para Nefe. Eis que te dou poder para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre este povo. E assim, se disseres a esse templo que se fenda ao meio, será feito. E se disseres a esta montanha, desmorona e torna-te plana, assim se fará. E eis que se disseres que Deus ferirá este povo, assim acontecerá. Tamanho era o esforço de Nefe em cumprir a vontade de Deus, que Deus sabia que ele não ia pedir algo que não fosse da vontade dele. E no versículo 11, ele vai dar um mandamento para Nefe. E agora, eis que te ordeno que vás declarar a este povo que o Senhor Deus, que é todo-poderoso, assim diz: a não ser que vos arrependais, sereis feridos até a destruição. Nefe, ele vai desistir de voltar para casa e vai voltar para pregar exatamente isso para o povo. Pregar arrependimento. E aqui ele vai ser carregado pelo espírito de uma multidão para outra. Na minha cabeça isso é uma parada muito X-Men, muito fera. E agora finalmente o povo vai acreditar nele, certo? O poder do orgulho é terrível. O povo mesmo escancarado, vendo sinais e milagres, não se arrepende. E aí Nefe vai usar esse poder de acordo com o que o próprio Senhor já tinha dado a dica ali para ele. E aconteceu que neste ano Nefe clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor, não permitais que esse povo seja destruído pela espada. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra, para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus, e talvez se arrependam e voltem para ti. A guerra entre esse povo estava tão grande, tão difícil, que Nefe fala assim: olha Senhor, manda fome, manda dificuldade. E isso é uma das lições mais legais dessa aula. Por que que a gente tem dificuldade na vida? As dificuldades geralmente vão vir por 3 motivos. Porque a gente faz escolhas ruins e sofre a consequência delas. Outra, porque pessoas ao redor da gente fazem escolhas ruins e a gente sofre as consequências delas também. E terceiro, às vezes porque a gente precisa ser provado e testado mesmo. Lembra que a vida é uma guerra, que a vida é pra gente ser testado. Então essas dificuldades fazem parte da vida, mas elas nunca, e eu falo isso para você, Deus não tem prazer em te punir. Deus não tem prazer em te dar dificuldade. A dificuldade, ela não é punição. A dificuldade, ela é sempre para o nosso progresso. Sempre. Tem ali uma lição para a gente aprender. A minha filha, essa semana, se queimou fritando bacon e ovo depois que a gente ia sair de casa. A gente dá um pouco dessa liberdade para ele, sim. Mas ela entendeu que ela não tomou os cuidados dela. Ela foi daqui até o hospital reclamando, falando e chorando, que era muito burra. E eu falei: filha, você tem que cozinhar, não tem problema. Inclusive, depois que a gente voltou, ela já me ajudou a fazer o ovo mexido de novo. Mas que ela precisa de tomar o cuidado. Entende que mesmo da escolha ruim dela, existe uma lição, existe o aprendizado, quanto mais das provações que a gente não escolhe. Elas estão aí para literalmente mudar. Lembra o começo da aula? O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que vai exigir mudança. A gente não é perfeito. A gente não está pronto já. Tem um monte de lição que a gente precisa de aprender. E Deus permite que as nossas experiências sejam um caminho para essas lições. Muitas vezes, essas pequenas provações, elas vão vir para ensinar a gente algo que vai salvar a gente de problemas muito maiores lá na frente. Ela aprendeu agora com essa lição, que ficou barato. Mais legal do que isso, os meus outros filhos ficaram tão impressionados com o que aconteceu que eu tenho certeza que eles também já vão estar muito mais atentos a esse perigo. Aqui, os nefitas, eles vão passar por fome, mas vão passar fome para não morrer pela espada, para não morrer e serem dizimados em guerras. Então, a dificuldade deles não é uma punição, é uma bênção. É uma oportunidade que eles estão tendo de aprender o que realmente importa. Agora, se as dificuldades trazem um aprendizado enorme na nossa vida, imagina se a gente tivesse a capacidade, eu sei que vocês têm, de dar ouvidos ao que nossos pais, que passaram por um universo de dificuldades, estão falando pra gente.
ao que os nossos líderes, que além de serem inspirados, também tiveram uma vida com um monte de obstáculo. Eles também estão falando pra gente, ó, segue aqui, vai por aqui, evita essas escolhas, foca nessas prioridades. Percebe como as providências divinas, elas são constantes e elas estão aí para ajudar a gente? Depois de passar fome, o povo começou a lembrar do Senhor, começou a lembrar das palavras de Nefe, começou a se arrepender, até o ponto de que ele foi muita fome, tá? Por alguns anos. Até o ponto que eles viram e pedem para os juízes irem falar com Nefe. E eles falam assim: eis que sabemos que és homem de Deus. Implora, pois, ao Senhor nosso Deus que afaste de nós esta fome, a fim de que não se cumpram todas as palavras que disseste a respeito de nossa destruição. Quando Nefe percebe que o povo se arrependeu, aí ele clama ao Senhor novamente e diz o seguinte: ó Senhor, eis que esse povo se arrepende. E eles baniram o bando de Gadianton do meio deles, de modo que foram extintos, e esconderam seus planos secretos na terra. Agora, ó Senhor, aparta deles tua ira, por causa de tua humildade, e apazigua tua ira com a destruição daqueles homens iníquos que já destruíste. Ó Senhor, desvia a tua ira, sim, tua ardente ira, e faze com que cesse a fome nesta terra. Ó Senhor, escuta-me, e faze com que seja feito de acordo com minhas palavras, e faze chover sobre a face da terra, para que ela produza seus frutos e seus grãos na época de grãos. Nefe entende do arrependimento do povo, pede para o Senhor que volte a chover. E vai voltar a chover, e esse povo vai ter alimento, esse povo vai prosperar, e eles vão começar a se arrepender, e eles vão vir numa melhora constante, eles vão se tornar muito prósperos e muito ricos, e vão se encher de orgulho de novo. É triste, dá raiva quando a gente lê isso daqui, do tanto que eles vão repetindo esse ciclo toda hora, tão bem lá em cima, se arrependem. Esse é o ciclo do orgulho. Certeza que vocês já ouviram isso em palestras, já ouviram isso na igreja, já ouviram isso numa aula. Nefe resume esse ciclo dessa forma aqui, ó. E assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele sua confiança. Sim, vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, seus rebanhos, e ouro, e a prata, e toda sorte de coisas preciosas, de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida, e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra, sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo, sim. Então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Sim. E isso em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. Ele coloca aqui exatamente, é como se ele pegasse assim, imagina aquela oração que a gente faz, pedindo tudo aquilo que a gente precisa. Tá aqui. E o Kné fala assim, olha, na hora que você receber tudo isso, é o momento que você vai começar a esquecer do Senhor. E aí acontece assim. E assim vemos que se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte, com terror e com fome, com toda sorte de pestilências, dele não se lembram. Ó, quão insensatos e quão presunçosos, e quão malignos e diabólicos, e quão rápidos em cometer iniquidades, e quão lentos em praticar o bem são os filhos dos homens. Sim, quão apressados são em dar ouvidos às palavras do maligno e em colocar o coração nas coisas vãs do mundo. Sim, quão rápidos em se ensoberbecerem. Sim, quão rápidos em se vangloriarem e praticarem toda sorte de iniquidades. E não adianta continuar. A gente pode falar 1000 vezes e eu me recuso a acabar a aula nesse tom ruim. É a realidade. É o que o homem natural vai fazer. O rei Benjamim já tinha lá atrás falado no livro de Mosias que o homem natural, ele é e vai ser o inimigo de Deus para sempre, a não ser que ele tome algumas escolhas, a não ser que ele se esforce para mudar algumas coisas. E como o rei Benjamim disse isso há muito tempo, eu vou usar um exemplo de um discurso do presidente Uchtdorf, bem recente, que ele dá a chave para a gente sair do ciclo do orgulho. Na verdade, para a gente quebrar o ciclo do orgulho para sempre. O nome do discurso é chamado Porventura Sou Eu, Senhor. Nesse discurso ele começa contando da última ceia, quando o Salvador lava os pés dos discípulos, serve o sacramento e está tendo aquela conversa com eles. Ele fala que alguém ia trair. E aí
os apóstolos começam a perguntar, porventura sou eu, Senhor? E o questionamento que ele faz aqui é, será que a gente teria a mesma atitude? Olha como ele fala. Os discípulos não questionaram o que ele lhes dissera, nem olharam para os lados ou apontaram para alguém ou perguntaram, será ele? Em vez disso, entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Pergunto-me o que cada um de nós faria se tivesse passado por essa experiência com o Salvador. Será que olharíamos ao redor e pensaríamos, provavelmente ele deve estar se referindo ao irmão Silva. Ele nunca me enganou. Ou, ainda bem que o irmão Santos está aqui. Ele bem que precisa ouvir essa mensagem. Ou será que nós, como os discípulos daquele tempo, olharíamos para dentro de nós e faríamos a pungente pergunta, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Como a gente disse lá no comecinho da aula, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho de mudança. Nem o Elder Uchtdorf, nem o presidente Nelson, nem qualquer pessoa que vocês conhecem já é perfeito. Todo mundo precisa de melhorar, todo mundo precisa de mudar. E essa atitude de, será que sou eu? Será que não sou eu que estou fazendo alguma coisa errada? Quando a gente coloca ela em prática na nossa vida, e na nossa vida eu digo nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na vida da escola, se a gente coloca isso em prática, isso dá um resultado fantástico. Imagina se na escola, ao invés de você ficar com raiva daquele professor que você tem certeza que está pegando no seu pé, você falasse, será que eu que não estudei direito para essa prova? Ou se no trabalho, ao invés de reclamar da meta, ou da dificuldade, ou da quantidade de atendimento, eu não parasse e falasse assim, cara, será que eu me esforcei de fato para dar conta do que eu me comprometi a fazer? Será que no meu relacionamento, antes de eu virar para minha esposa e falar assim, porque você isso e aquilo, se eu falasse, cara, eu estou fazendo o que eu quero, o que eu posso para atingir esse objetivo, se a gente tem essa atitude de o que eu posso fazer para melhorar, o que eu tenho que mudar, porventura sou eu, Senhor, a gente vai se manter para sempre lá em cima do ciclo do orgulho, sempre prosperando, sempre melhorando, sempre desfrutando de um monte de bênção e nunca se ensoberbecendo e caindo de novo. Jacó 6,12 tem uma das minhas escrituras favoritas, que diz assim, ó, sede sábios, o que mais poderei dizer? Que a gente seja sábio e tenha coragem de, vamos começar essa semana, a tomar atitude de o que eu posso fazer para melhorar, onde a minha vida pode ser melhor. E eu tenho certeza que vocês vão ver hoje, amanhã, já resultados dessa mudança. Para pensar e vamos agir. Olha que legal, se você mais 199 pessoas que assistiram esse vídeo compartilharem com 50 amigos que precisam, que vão adorar assistir esse vídeo, a gente vai atingir 10 mil pessoas. Pode fazer a conta de novo e essa é a meta, 10 mil pessoas. Compartilha esse vídeo, vai. Para pensar o que Deus te deu. Para pensar o universo é seu.